Olá, como vai você? Muito obrigada por nos dar a honra de estar conosco nesse nosso bate-papo que semanalmente nós postamos no YouTube e no Spotify. Juntos, eu, Manu Hayashi, eu, Paulo Nassif, queremos lhe trazer informações sobre saúde, qualidade de vida e dicas para viver melhor, não é? Excelente, Manu. Esse é o propósito desse bate-papo. Que bom. Como vai você, doutor Nassif? Muito bem, Manu. E você, Manu? Também, muito bem. Gosta de futebol, né? Eu gosto muito de futebol. E do Bill, gosta? Agora vai começar isso, agora do Bill. Primeiro o Pedrinho, depois vem o Bill, depois... Tem que estar preparado para tudo. Tá certíssimo. Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Então, você trouxe algum convidado para conversar com a gente hoje? Trouxe, eu mesmo. Ah, que bom, porque hoje não tem escapatória. Nós estamos só nós dois aqui hoje. Puxa E vida. vou aproveitar beleza. para tirar dúvida de vários amigos meus que falam: se você que tem contato lá com o doutor, pergunta para mim. Quero saber sobre cálculos ou pedra de vesícula. Topa? Topo. Vamos lá. Então, vamos lá. Para começar, eu já quero que você explique para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando o que é que são as famosas pedrinhas de vesícula e como é que elas vão parar lá. Então, assim, muito importante as pessoas saberem que, primeiro, assim, é uma doença familiar, né? Normalmente ela aparece quando alguém da família tem. Você diz é genético. É genético, é. Sim. É uma situação que essas pedras na vesícula podem aparecer depois que uma pessoa perdeu muito peso ou ganhou muito peso, né? Então, assim, como é que ela se forma? Como é que ela chegou ali? É um desbalanço, assim, é uma precipitação de componentes dessa bile que vão fazer essa transformação nas pedrinhas. Então, pode ser assim, devido também a que a vesícula tenha uma lentificação, ela esvazie mais lentamente, isso também pode precipitar. Então, são várias coisas que podem fazer isso, mas o mecanismo principal fisiológico é essa alteração no líquido, que ocorre uma precipitação entre esses elementos e forma a pedrinha. Você não gosta do termo precipitação, eu vou falar uma transformação. Eu não gosto que fale termo técnico, porque os meus amigos têm que entender. Tá vendo como é que é? Tem que Vocês ser para que ouvindo, todo né? mundo possa entender. Eu levo bronca o tempo inteiro. Não é bem verdade, mas Tá eu quero bom. saber quais são os sintomas que as pessoas que têm cálculo de vesícula ou pedra de vesícula, você não gosta que eu fale pedra, mas o pessoal entende como pedra. Não, eu gosto da pedrinha. E eu até falo para os meus pacientes assim, olha, se for pedra preciosa, eu não vou te devolver. Então, entendi. Que sintomas as pessoas têm? Então, os sintomas são variados. Assim, muitas pessoas não têm nenhum sintoma, apesar de ter pedra na vesícula. São assintomáticos, a gente chama assim. A doença silenciosa. E eles acabam descobrindo que tem pedra na vesícula quando vão fazer um exame de rotina. Tá? E os pacientes que têm sintomas, são vários sintomas. Assim, pode alterar a digestão, ter um pouquinho assim, uma má digestão, pode ter dor nas costas do lado direito, dor do lado direito também, embaixo aqui do rebordo costal, embaixo da costela. Quando tem Olha aí, vocês preferem ouvir rebordo costal ou costela? A costela, mas tudo bem, Ok. eu falei os dois. Tá Falei bom. os dois. Pode ter náuseas, não é? Pode ter, às vezes, tem queimação, aquela pirose, né, que é a azia, a famosa azia. Pode ter vômitos, não respondem muito bem. Normalmente, os pacientes passam mal quando os alimentos são mais gordurosos. Mas ok, já falei isso outras vezes. É difícil uma pessoa que nunca sentiu uma azia. Sim. Mas isso vai começar a acontecer com uma frequência maior, é isso, em alguns dias? Sim, mas é que às vezes essa azia, mesmo aquele paciente que tem a pedra na vesícula, pode ter até esse desconforto. Mas a azia, a pirose, ela é muito mais comum daí por parte do estômago, que é quando você tem um refluxo. Não, né? tudo bem. Mas esses sintomas, durante alguns dias, eles vão ficar mais evidentes. Mas assim, às vezes você tem, depois de uma refeição, depois de umas horas isso vai passar, e você pode ter isso só depois de 6 meses de novo. Entendi. Né? Mas se eu tiver esses sintomas, como é que vai ter para ter certeza, então, que não é refluxo,
que não é outra coisa, que não é uma má digestão e que é um cálculo de vesícula? O exame que a gente deve fazer, que é o melhor exame para identificar a pedra na vesícula, é a ultrassonografia. Então, o que eu devo fazer é procurar o médico. Ah, sim, procura o médico vai com certeza solicitar uma ultrassonografia, a ecografia, né? Vou usar os dois termos, Manu, tá? Tá bom, Manu? Ótimo. Então, e vai fazer isso, o médico que faz o exame vai detectar essa pedra na vesícula. Nem sempre é tão fácil de achá-la, né? Não, a ecografia vê bem, tem um acerto muito grande. Ah, que bom. E aí, ficou comprovado que eles estão lá. O que tem que fazer? Como é que faz para resolver? Excelente pergunta. Bom, a resolução da pedra na vesícula é a retirada da vesícula, é a cirurgia. Mas agora a gente tem que olhar assim de alguns ângulos. Assim. Por exemplo, é uma pessoa que não tem sintomas. Sim. É um achado. E quando esse exame demonstrou que essa pedra é grande, tem uma única pedra grande, você não tem tanto alarme quando a pedra é grande. Quando a gente tem os famosos microcálculos, os pequenininhos, esses são mais perigosos, porque eles podem escapar da vesícula. Interessante, porque muita gente acha que por ser grande é que vai ser problemático. Mas a grande ela traz menos problema, menos risco de sair da vesícula, porque ela é muito maior que o canalzinho. Então ela não sai. Ela pode dar dor, pode inflamar a vesícula, pode ter infecção da vesícula, mas não tem um risco grande de fazer pancreatite. Então, a pancreatite aguda biliar, que a gente chama, é quando nós temos esse escape de uma dessas pedrinhas da vesícula, que vai causar essa doença, que é uma doença grave, que pode se apresentar de forma agressiva. Então, são algumas maneiras também. Então, o maior risco do cálculo de vesícula, um dos maiores, é a pancreatite, então. Pancreatite, uma outra coisa que a gente chama que, quando a pedrinha está no colédoco, que é um canal biliar, também pode fazer uma obstrução ali, o paciente fica com os olhos amarelos e pode fazer uma infecção dentro desse ducto biliar, que a gente chama de colangite, que também é uma situação que precisa de uma interferência médica para poder resolver o problema. Tá, então digamos que tem várias pedrinhas bem pequenininhas, a resolução então está na retirada da vesícula. A prevenção. A prevenção. Prevenção de problemas maiores seria a retirada da vesícula, que nós chamamos de colicistectomia. Mas e aí vem a pergunta que todo mundo lhe faz, mas como que eu vou viver sem vesícula? Vai viver bem, vai viver muito bem sem vesícula. Alguns pacientes no pós-operatório de retirada de vesícula podem ter um intestino um pouco mais solto, isso vai melhorando com o tempo. Deve-se evitar, né, alimentos gordurosos, tanto quando tem a pedrinha quanto no pós-operatório. E, na verdade, né, alimentos gordurosos, a gente está falando aqui sempre de vida saudável, os alimentos gordurosos devem ser evitados sempre. Mas vai dar um sintoma, às vezes a pessoa que não tem vesícula vai sentir mais. A minha mãe, por exemplo, depois que retirou a vesícula, se comeu algum alimento mais gorduroso, não se sente bem. Sim, mas é que tem que ver também assim, se o paciente tem outras cirurgias e se esse aparecimento da pedra na vesícula biliar tem relação com essa cirurgia anterior. Vamos supor, o paciente faz uma cirurgia bariátrica, tem uma grande chance de ter pedra na vesícula porque vai ter todo aquele emagrecimento de forma rápida. Isso bastante gente fala. E isso vai acontecer daquele balanço lá da vesícula ter alteração, ter a precipitação ou a transformação lá dos sais biliares, fazendo com que essa pedrinha ocorra. Então, se é uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e tem um desvio intestinal, essa ação pode ser um pouquinho pior, porque ele já tem outras coisas somadas. Né? Então é possível viver sem vesícula, o organismo se adapta. Sim. Sabe que a retirada da vesícula é uma das cirurgias que a gente mais faz, né? É uma cirurgia do dia a dia. Muitas pessoas têm. Me permite fazer um comentário, mas assim, Deus fez as coisas de uma maneira perfeita, né? O organismo, ele é todo
para se adaptar da melhor maneira possível. Nem sempre é possível viver sem alguns órgãos que são vitais, né? Sim. Mas ele sempre tenta se adaptar ali. Você sabe que essa palavra, adaptação, é muito interessante o que acontece no nosso organismo. Quando você tira um órgão, quando você substitui aquele órgão por um outro, vai ocorrer uma fase de adaptação que a natureza faz de uma forma assim que a gente fica impressionado. E como que é a recuperação da pessoa que faz a cirurgia da vesícula? Tem alguma restrição? Quanto tempo leva? Como é que vai ser a vida dela? Não, é uma cirurgia que hoje a gente pode operar de manhã e dar alta de tarde, não é? Por videolaparoscopia. O paciente se recupera rapidamente, não tem períodos que você deve ter dietas especiais, assim, é só evitar o alimento mais gorduroso. Pode voltar às suas atividades rapidamente, não é? Não existe muitas limitações no pós-operatório de uma retirada de vesícula. Ok, eu vou então dar o meu depoimento, posso? Pode. Eu sofri com as famosas pedrinhas de vesícula, elas não eram preciosas as minhas, mas também não me foi devolvido. Mas eu não achei até hoje, ainda não achei, né? Estou procurando, mas... E sofri porque tive uma crise aguda, o meu apareceu com uma crise aguda e o Dr. Nassif me salvou, porque retirou ali a minha vesícula e foi muito mais simples do que eu imaginava. Na verdade, foi assim, bem mais simples do que eu acreditava que fosse. Eu tirei, o Dr. Nassif retirou minha vesícula na sexta-feira pela manhã, foi um final de semana, recebi alta no mesmo dia. Foi um final de semana de mais adaptações. Recém-operado, na terça-feira, minha vida estava normal. Foi muito mais fácil do que eu imaginava e me vi livre dos incômodos. Isso é uma vantagem hoje da cirurgia videolaparoscópica, quer dizer, de muitos anos já, mas que a gente manipula muito pouco dentro da cavidade abdominal. Então, por isso, tem pouca dor. Você tem condição de se recuperar. Uma cicatriz e muito pequenininha, né? Você volta às atividades rapidamente. Mas eu também conheço pessoas, né? Amigos até, que resolveram adiar isso, mesmo com sintomas, e resolveram adiar e a coisa deu ruim. Não foi legal, não desenvolveu como deveria. A complicação foi bem maior, teria sido muito mais fácil retirar a vesícula. Já conheci casos, inclusive fatais, infelizmente, e já conheci casos que levaram, por exemplo, dias e dias de UTI. Pois é. Então, assim, se você faz esse procedimento de forma eletiva, é uma situação muito, muito mais fácil do que quando você faz esse procedimento de emergência, como uma infecção, uma perfuração dessa vesícula, aí as coisas são totalmente diferentes, né? E provavelmente esses casos de UTI devem ter tido alguma complicação como pancreatite, como colangite, ou infecção, já existia uma infecção mais generalizada no abdômen. Por isso que eu dou graças a Deus por ter lhe ouvido e ter resolvido essa situação. E quero dizer que não é à toa que eu sou sua fã. Eu tenho muita gratidão por tudo que já... Obrigado, Manu. É recíproco, você sabe disso. Você é uma irmã muito querida. É muito bom. E eu acho que é muito importante a gente levar esse tipo de informação para as pessoas, para que elas não sintam medo também. Essa alteração com pedra ou pólipos de vesícula biliar são condições muito comuns que pode ter no dia a dia. Normalmente, quando um familiar... Isso é uma orientação. Quando a mãe teve pedra na vesícula, então, assim... Novamente eu vou falar, minha mãe diz que coisa ruim a gente puxa da mãe, ela teve que tirar, eu também aí, ó. Então deve ser... que os meus filhos se cuidem. Deve ser pesquisado na família se mais alguém tem, né, e ver as características dessas pedrinhas. Muito obrigada, Dr. Nassif, por sempre nos ensinar tanto. Imagina, temos que sempre estar orientando e sendo orientados, né? Recentemente nós tivemos aqui uma orientação sobre previdência, eu achei muito interessante. Aprendi bastante.
Então eu termino aqui com o versículo de 1 Tessalonicenses 5,19, que diz assim: deem graças em todas as circunstâncias. Eu não sei por qual situação você está passando, às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, mas eu tenho certeza que certamente você tem algum motivo pelo qual agradecer. Por isso, seja grato. Amém. Até semana que vem. A gente espera você aqui juntinho conosco para mais um podcast Como Vai Você? Combinado. Tchau, Tchau, gente.